As Guiné. Uma volta no passado. Pelo nome Usina Velha, popularmente conhecida, guardando muita lembrança que jamais será esquecida, por quem teve a esperança, no seu tempo de criança, em vê-la desenvolvida. No dia em que ocorreu sua inauguração, esteve presente o prefeito junto à população, governos do estado, uma leira de deputado, agradecem a instalação. Reinaldo, um funcionário, era quem ia ligar uma chave na usina para ela funcionar. A luz era acionada, indo até a madrugada na hora de se deitar. Hoje, poucos moradores trazem consigo a lembrança de um tempo que se passou quando ainda era criança, de ver a rua asfaltada, bastante arborizada, era a maior esperança. Hoje a cidade cresceu, contudo a usina ficou. Em parte foi destruída, mas o resto que sobrou, para sempre ser lembrada, com sua ruína tombada, patrimônio se tornou. Destacando-se em Dourados um lindo cartão postal. Na cidade conta um pouco de uma história afinal. Foi fonte de energia, trouxe ao povo alegria, iluminando o Natal. Proporcionou alegria em bailes de carnavais, deu alento ao comércio, igrejas e hospitais, escolas mais atuantes, facilitando estudantes, recursos mais atuais. No seu leito triunfal, agora adormecida, podendo ser visitada para não ser esquecida. Um passeio diferente, o olhar fica contente e quer voltar em seguida. Certamente algum segredo nas paredes entranhado, lá trancado a 7 chaves, permanecerá guardado. De quem já não está presente, mas viveu antigamente uma história do passado. Então, eu acabei de ler esse poema chamado Uma Volta no Passado, que fala sobre a Usina Velha, um cartão postal da cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul. E hoje eu estou começando a primeira parte aqui de uma oficina sobre literatura de cordel, a qual é patrocinada pela Lei Aldir Blanc, né, juntamente com a Secretaria Municipal de Cultura de Dourados, Mato Grosso do Sul. Bom, então eu vou falar um pouco sobre o surgimento da literatura de cordel. Não se sabe exatamente a data das primeiras produções dessa literatura. Porém, em buscas de definições, encontram-se dados que situam desde o século XII, como foi relatado em reportagem apresentada no jornal Lusíadas, em matéria assinada por Costa Filho, em 2007, passando para o século XVII como marco da estreia. Porém, sabe-se que a sua origem como atuante solo português ocorreu em meados do século XVII, mas se tem dados que anteriormente, no século XII, ou seja, no ano de 1100, quando se falava o português arcaico, já havia alguns literários que descreviam suas trovas em forma de literatura de cordel, como um dos poetas desse período, João Rodrigues de Castelo Branco. Segundo o jornal Lendo, em 2009, situa como manifestações de literatura de cordel de que no século XII, na França, assim como os peregrinos que se dirigiam para a Palestina, nas regiões do norte da Itália, de que nos encontros desses era comum a descrição dos feitos das cruzadas e das passagens de Jesus na Palestina, por meio de narrativas próprias da literatura de cordel, podendo estar nesta fase da história dos portugueses a sua transmissão para terras brasileiras, alguns séculos depois. Para Linhares,
A literatura de cordel obteve muito sucesso em Portugal entre os séculos XVI e XVIII, quando eram produzidos textos em verso ou prosa. Também era comum o seu uso como peças teatrais, versando sobre diferentes temas do momento histórico, tanto autores anônimos como de grande expressividade. Dentre eles, Gil Vicente e Antônio José da Silva. O judeu participou desse ambiente literário, situando alguns exemplos desse período da história de Carlos Magno e os 12 pares da França. A Princesa Magalona, Histórias de João de Calais, a Donzela Teodora. Isso está em Linhares e a data de 2006. A presença dessas obras literárias, bem como de grandes literatos como João Vicente e Antônio José da Silva, leva ao entendimento de que a literatura de cordel não era vista como uma produção de baixa qualidade. Ao contrário, podendo situar a sua entrada no Brasil, no Nordeste, a sua popularização como literatura oral, devido ao passar do tempo, dando espaço para novos talentos e novas escolas literárias, que a cada época da história se consagram como da moda. Explicação dessa observação é que descreve a literatura de cordel presente no Brasil e demais países da América do Sul, como fonte de informações e cultura para a produção. Porém, a sua publicação oficial como folheto ocorreu apenas a partir de Orígenes Lessa, com data de 1865 e publicado na cidade de Recife. Porém, foi a partir de 1893 que a literatura de folhetos passou a ser apresentada como um conjunto complexo e próprio, diferente do apresentado pelo sistema literário institucionalizado. Isso porque antes ele era apenas folhas, né? Que a gente sabe que o surgimento, esse nome de cordel, ele deu origem lá em Portugal ainda, né? Pelo fato dessas folhas, que eram folhas soltas, elas serem colocadas, expostas em cordas. Então, daí veio o nome de cordel. Então, nessa época, os poetas, os cantadores, eles já cantavam essa sua literatura e colocavam em exposições nas feiras livres. Daí veio esse nome aqui, que nós herdamos esse nome de literatura de cordel. Porém, essa literatura de cordel, ela passou por um processo de adaptação exclusivamente brasileira, que é o que nós vamos falar no próximo momento sobre essa literatura de cordel aqui no Brasil, né?